Bom dia pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo aqui, eu queria mostrar, fazer um videozinho besta aqui, mas é importante pra caramba na oficina, quando você tá lá precisando de uma broca. Tem, na verdade, um monte de vídeo aí no YouTube sobre isso, tá? Mas eu quis fazer um vídeo explicativo aí de como eu aprendi apanhando na oficina para aprender, para afiar uma broca, na verdade. Eu tentei fazer um desenho aqui, ó, ilustrativo, tá bem tosco, tá? Mas eu fiz copiando as brocas. Aqui seria uma visão da broca nessa posição aqui, tá? E esse outro vídeo seria uma visão da broca aqui, ó, nesse ângulo aqui. Mas a cabeça dela eu acabei copiando meio assim, vocês vão entender por quê, tá? Então isso aqui seria um Picasso aqui, é um desenho em dois planos diferentes, tá? Essa ponta aqui, essa cabeça da broca, ela tá nesse ângulo aqui, tá? E o resto da broca eu acabei fazendo assim. Eu desenho bem pra caramba, tá? Brincadeira. Então, ó, o que é importante, cara? Quando você for afiar uma broca, esse pedaço aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Essa região aqui, ó, é a região mais importante, tá? Eu vou afiar no esmeril pra vocês verem, mas não vai ser essa broca que eu mostrei, tá? Essa broca já tá afiada, eu vou mostrar uma outra, que esse ângulo aqui tá um pouco mais agressivo. Mas não tem problema, a ideia é a mesma, tá bom? Então, o importante, ó, você tem que tentar manter, né? Essa distância aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Que isso aqui fique bem no centro, tá? Esse é um dos principais pontos, tá? E como fazer isso de olho? Cara, também não tem que ser perfeito, tá? Não é milímetro, você não vai pegar um micrômetro para medir. Mas se você tiver uma referência, que eu vou mostrar para vocês o que eu uso como referência ali, é bem simples, não tem segredo nenhum. Tá. O importante, quando você colocar a broca no esmeril, o esmeril está rodando na pedra aqui, a pedra tem que estar bem plana, tá? Aí você vai colocar a broca aqui, né? Você coloca ela aqui assim, no ângulo que você quer, e dá uma torcidinha nela, para fazer essa curva aqui, tá? Isso aqui eu já vou explicar. Então o importante é você manter esse ângulo, esses lados aqui tem que estar iguais, e o fio da broca é isso aqui, tá? Esse aqui é o fio da broca. Então, por que você tem que colocar a broca aqui e dar uma rodadinha? Porque senão aqui, ó, ele vai manter um pedacinho aqui que ainda é broca. Tá, e qual o problema disso? O problema é que se o fio tá aqui e eu tenho um pedaço de broca aparecendo aqui, cara, esse pedaço aqui não encosta na peça que tu vai cortar, tá bom? Então, você tem atrito desse pedaço aqui com a peça e acaba esquentando, por isso que a broca esquenta, por isso que queima a broca, mesmo que seja a madeira que você vai cortar, se isso aqui não estiver encostando em primeiro lugar, o resto não vai encostar, tá bom? E aí você não vai furar a peça que você quer, vai ter um baita de uma dor de cabeça ali, vai queimar a broca, frita a peça, se for aço, cara, eu já tive problema de deslocar o furo em mais de 1,5 mm tentando furar, foi bem quando eu comecei a trabalhar com essas coisas. E, nossa, andou absurdamente a posição do furo, tá? Acontece mesmo. Então, por isso que é importante. Como eu não tenho furadeira manual, né, ainda agrava mais a situação, tá? Então, isso aqui, ó, é muito importante, que você não tenha, quando você olhar a broca assim, deixa eu pegar a broca aqui, ó. Quando você olhar a broca de assim, não sei se vai focar, minha câmera não aparece aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Quando você olhar a broca de assim, aqui, você tem que ver só o fio que você fez, você não pode ver pedaço de broca como, tudo bem, desse lado aqui não importa, né, mas é como se você estivesse vendo isso aqui, tá? Então se você fizer assim, aqui aparece um pedaço da broca, tá? Então se você olhar ela a 90 graus aqui, é como se você estivesse olhando aqui, ó, tá? Então se você olhar ela e estiver aparecendo um pedaço de broca assim, não pode, tá? Você tem que ir desbastando no esmeril até ficar assim, olhando sempre a 90 graus aqui, tá? Perpendicular ao ponto que você quer, tá bom? Então não pode ter broca aparecendo ali, tá? Muito importante isso. Tá, vamos para agora para esse desenho aqui. O que eu quero mostrar nesse desenho? Se você olhar a broca assim, ó, eu sempre tento comparar a broca com uma linha de referência, tá? Algo que eu tenha de referência ali. Então se você analisar a broca nessa posição aqui, esse pedaço aqui seria esse pedaço aqui da broca, com uma mão só fica difícil, tá? Seria esse pedaço aqui, o fio da broca, tá? Então, se você olhar o fio da broca, analisando aí o fio da broca,
isso aqui tem que ter um ângulo com relação a ele. Então, olha lá. Olhando aqui o fio da broca é esse aqui, tá? A parte de trás tem que ter um ângulo, então o fio da broca estaria aqui, né? Bem porcamente, o resto da broca para cá. E o resto tem que estar num ângulo aqui, tá? Eu tô fazendo ele bem agressivo mesmo, só para vocês entenderem. Por quê? Porque o fio da broca vai entrar em contato, aqui seria uma chapa que eu tô furando, tá? Eu tenho uma chapa aqui. Então o fio da broca vai pegar aqui, ó, e fazer um cavaco aqui. E essa parte tem que estar para baixo, porque se ela estiver encostando aqui, eu tenho atrito da broca, que não é o fio, tá? Da parte da broca que não tem corte, com a chapa. E isso aqui me gera um atrito, um superaquecimento. Que é isso aqui que eu falei para vocês, tá? Essa parte aqui, ó, é essa parte aqui. Tá bom? Então isso aqui tem que estar abaixo do nível daqui, tá? Então sempre que você olhar a broca também assim, ó, nessa posição aqui, ó. Quando você olhar a broca nessa posição aqui, comparando o fio da broca ali, ó, o resto que você esmerilhou aqui, nesse sentido aqui, ó, você coloca aqui, desbasta e faz esse movimento aqui, vem desbastando toda essa região aqui, tá? Para essa parte aqui da broca ficar abaixo do nível do fio de corte da broca, tá bom? Essa é a parte importante, é isso que eu aprendi. Aí, com relação a ângulos, cara, isso aí, cada broca, cada furo, cada peça que você for furar vai ter uma maneira de afiar, tá bom? Aí vai de você, eu também não, aí eu já não sei dizer, eu não manjo tanto assim de ângulo de broca, ângulo de entrada, ângulo de saída, não fiz curso de afiação, isso aqui que eu tô falando pra vocês é bem básico, foi o que eu aprendi na prática, tá? Então, que nem eu tenho brocas, que nem essa aqui que eu vou esmerilhar lá pra vocês verem, olha o ângulo dela, como é bem mais agressivo que essa daqui, tá? Ah, pra que você usa essa broca? Cara, eu, na verdade, verdadeira, nunca usei essa broca. Mas todas que eu tenho eu vou manter como elas estão, porque elas foram afiadas assim por algum motivo, tá? E, bom, vou ser sincero, essa daqui muito provavelmente foi usada para furar algum material bem duro, tá? Provavelmente algum aço laminado ou alguma coisa assim, tá? Porque aí o ângulo de entrada ajuda você perfurar melhor um material duro, tá? Se o ângulo for mais agressivo, tá bom? Outra coisa muito importante, aí eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, é esse pedacinho aqui, ó, do fio, tá? Aqui eu não fiz nenhum, tem nesse desenho aqui, ó, aparece um pouco. É esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Opa. Então, no esmeril, eu não vou conseguir fazer aí, porque eu preciso comprar um... não lembro como chama agora, mas é para afiar o meu rebolo. Meu rebolo tá bem gasto, então eu só tenho a parte da frente do rebolo tá plana. Eu consigo afiar isso daí, na verdade, gastando outros materiais, né? Mas a quina, a lateralzinha do rebolo, então o meu rebolo estaria aqui, né? Tá vendo como eu desenho bem? Esse pedaço aqui, eu sei que está bem plano, mas essa quina aqui está bem arredondada. E essa aqui também, tá? Então eu não consigo fazer o ângulo que eu vou mostrar para vocês. Essa entradinha aqui, nessa região aqui, ó, a gente consegue desbastar isso aqui, tá? Esse pedacinho aqui, ó, para melhorar a entrada da broca na peça, tá bom? Isso aí dá para fazer. Eu não vou conseguir fazer aí, mas dá para fazer, tá bom? Seria esse pedacinho aqui. Bom, então vamos lá, pessoal, parte 2 aqui do vídeo. Primeira coisa, óculos, tá? Muito importante sempre, segurança aqui em tudo que vocês forem fazer. Ainda mais quando for usar algum instrumento de corte assim ou afiação, porque isso aqui espirra fagulha para todo lado, tá? Então vamos lá. Ó, presta atenção, tenta prestar atenção no movimento que eu vou fazer na mão assim, ó, tá? Então eu encosto a broca aqui, perpendicular aqui a pedra, tá? Na parte da pedra mais reta aqui, e eu faço esse movimento de escorregando aqui, tá? Vamos lá.
alinhar com essas marcas aqui, tá? É aqui que eu vou medir se eu conseguir dar o ângulo que eu precisava aqui, ó. Não sei se vai pegar aqui na câmera, tá? Vou tentar inclinar um pouquinho mais para vocês verem, mas olha só como aqui, ó. Como esse ângulo, como aqui, tá? Eu tenho o fio da broca. E aqui, ó, se eu olhar ela 90 graus, eu comparar aqui com essa linha, tá, ó. Isso aqui, ó, tá para baixo, tá vendo? Do fio da broca, do corte. O outro lado também tem que estar assim, tá? Então eu comparo aqui, ó. Olha lá. Isso aqui tá para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer, quando eu colocar aqui, ó, a broca para furar alguma coisa, tô aqui fazendo furo, essa parte aqui, ó, não vai encostar. Olha aqui, ó. A broca vai pegar aqui, ela arranca material, tá vendo? Eu arranco o material e essa parte aqui não interfere. Se isso estiver para cima ou igual, eu arranco o material num pedacinho só e o resto todo é contato dessa parte sem fio aqui da broca, tá? Então olha aqui, ó. Eu teria praticamente, teria como se fosse isso aqui, ó, encostado aqui, ó. Aqui o fio não está encostado na peça e isso aqui estaria atritando com a minha peça, então só gera aquecimento, tá? Só gera o calor, tá bom? E por isso que é importantíssimo isso aqui, esse ângulo aqui, tá? E que eu uso para ver se está igual, eu pego esse esquadro aqui que eu tenho e meço. Geralmente, como a fio broca mais fina, elas dão por volta desse ponto aqui, tá? Mas nessa aqui eu vou, sei lá, invento uma referência aqui, ó. Eu acho uma referência aqui. Pode até fazer um risco com a broca aqui, tá? Então seria aqui, ó. Referência, um lado da broca estaria encostando aqui. O outro, basicamente no mesmo lugar, tá vendo? Na mesma posição. Então isso quer dizer que está centralizado o suficiente para mim, tá? Eu não tenho precisão também fazer muito melhor, mas para o que eu preciso isso aqui já está muito bom. Se você olhar a broca aqui também, ó, a 90 graus, tá, pessoal? Olhando aqui a 90 graus, eu só posso ver o fio, tá? Eu não posso ver essa parte aqui da broca, tá? Olha lá, o outro lado também, olhando ela retinho aqui, ó, 90 graus, eu só vejo o fio da broca. Eu não vejo essa área aqui, tá bom? Então é isso aí. Essa é a parte importante. Então você tem que colocar a broca sempre aqui, ó, 90 graus, coincidindo com sempre com o raio aqui, tá? Do esmeril, então eu não vou colocar, ó, vamos simular aqui o raio, tá? Deixa eu colocar a câmera de lado aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Então vamos supor que eu tenho o raio aqui do esmeril. Em qualquer ponto, tá? O raio vai girar junto com a pedra, tá? Então a broca vai ter que entrar aqui, ó. Deixa eu simular o raio aqui, ó. Então a broca, quando eu for afiar, ela tem que entrar aqui, ó, tá? A 90 graus aqui no raio, coincidindo com o raio do esmeril, tá? Se eu for afiar a broca aqui, assim, ou assim, não vai dar certo, tá? Então tem que ser sempre a 90 graus. Eu posso afiar a broca aqui, posso afiar a broca aqui, posso afiar a broca aqui como... Opa, peraí que girou. Então, ó, vamos lá. Eu posso afiar a broca aqui, 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 como vocês quiserem, aonde for melhor. Claro que o melhor é aqui, né? Senão o esmeril não era desenhado assim. Porém, acha aí o ângulo que você quiser, a posição que você quiser. Porém, o importante é a entrada aqui, ó, tá? Então isso aqui tem que entrar perpendicular ao raio aqui e eu faço esse movimento de escorregamento aqui, para dar esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Então é isso aí. Esse foi o videozinho aí de como eu afio minhas brocas. Beleza? É isso aí. Abraço e até um próximo.